Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast, tudo que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Rose Jacomin e Érica Marinho. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O podcast Faz Direito começa agora. Eu sou Érica Marinho e trago uma dinâmica um pouco diferente para esse episódio. A professora Rose é a nossa referência na consultoria acadêmica do direito. E como vimos no episódio anterior, ela será a mediadora dos nossos programas. Mas nesta edição especial, ela será a minha entrevistada, uma vez que tem uma carreira jurídica consolidada na área empresarial. E vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa entrevistada de hoje. Rose Jacomin é professora de Direito Empresarial para concursos de cartório, Procuradoria, Ministério Público e Magistratura no curso Fórum. É mestre em Direito Empresarial e autora de diversos artigos publicados nacionalmente. Também conta com a participação em várias obras de direito privado. Professora, é um prazer recebê-la e agora como minha entrevistada. Alegria, prazer, todo meu, minha querida. O coração fica em festa. Primeiro, de uma pauta que faz parte do meu legado, de toda a minha carreira, onde eu debrucei estudos intensos e eu falo com você sem medo de errar, que ainda tem muito para construir, muito para estudar. Eu agradeço imensamente a oportunidade, estou muito feliz. Iniciamos, então, o nosso debate sobre a temática Empresas em Crise em Tempos de Pandemia. E como é de praxe, eu vou começar com uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Quais são os desafios? Qual a importância da advocacia em sua especialidade para a sociedade, professora? Os desafios são intensos, minha querida. Primeiro, quando nós tratamos de direito empresarial, meus amigos, é uma pauta que para mim é muito cara, eu sei que eu sou totalmente parcial para falar, mas quando nós debruçamos os estudos em relação ao direito empresarial, nós não temos, semelhante ao que a gente tem, por exemplo, um Código Civil, de uma legislação concentrada na maioria dos artigos, nós não vamos encontrar no direito empresarial para o exercício da profissão. Como, por exemplo, o nosso Código Comercial, que seria uma referência, ele é de 1850, vejam isso. Boa parte dele já foi revogada. Uma parte recepcionada pelo Código Civil e a outra parte por leis especiais, o que a gente tem em vigor em relação ao direito marítimo. Mas, inclusive, no nosso estado, em Minas Gerais, o sonho de todo mineiro é ter mar, não é? Então, para atuar na profissão por aqui, se dependesse só do Código Comercial, ficaria, no mínimo, muito espinhoso. Mas, além dessa dificuldade das leis esparsas e do estudo intenso para realmente fazer valer o direito no caso concreto, nós temos ainda uma interlocução muito grande com a sociedade. A maioria do público leigo, que não é da área, inclusive jurídica, pode pensar que o direito empresarial está muito distante da sua realidade. E eu falo com você sem medo de errar que não está. Porque o direito empresarial ele vai tratar do direito privado e da iniciativa privada. Então, são as empresas, é o que a gente chama de agente econômico. E esse agente econômico, se você não ocupa uma função pública, né, de cargo público, se você tem vínculo CLT, automaticamente vai conversar com o seu dia a dia e a sua forma de exercer sua profissão, mesmo que você não seja da área jurídica. Mas como consumidor também, ali quando você utiliza serviços, você, pessoa natural, serviços de uma pessoa jurídica, automaticamente também você está próximo a essa relação da iniciativa privada. Então, quando nós tratamos de direito empresarial, é proteger justamente esse agente econômico. Pode ser uma empresa pequenininha, aquela empresa de maior magnitude, né? Porque esse agente econômico, meus amigos, ele circula bens e serviços, ele acaba gerando também mão de obra especializada, então tem um impacto direto na economia. Então, ter um olhar generoso para o setor produtivo, ter um olhar generoso para as empresas, acaba potencializando também
toda a nossa economia e todos os frutos que nós colhemos. Então, é extremamente importante para a sociedade. Temos desafios em relação à legislação, mas em sua importância, Érica, não vai faltar argumentos. Tá certo. Bom, agora contextualizando um pouco, fazendo um breve histórico, professora, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, nível 2, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. A partir daí, o mundo sofreu perdas irreparáveis do ponto de vista humano, algo inimaginável. Mas o fato é que sim, todos nós tivemos que aprender a conviver com as consequências da Covid-19 e ainda estamos tentando buscar um equilíbrio e continuar a vida da melhor maneira possível. Não bastasse toda essa tragédia humana, as consequências para as empresas também foram rígidas. Muitas ficaram operando sem expectativa de continuidade, prejudicando economias das mais sólidas às mais frágeis em todos os continentes. Se o direito vem para solucionar e atender às demandas da sociedade, não seria diferente com o direito empresarial durante a pandemia. Então, professora, diante desse contexto, a senhora poderia relatar um pouco desse cenário jurídico que a senhora presenciou, que a senhora viu as empresas enfrentarem nos últimos anos, uma vez que a senhora é especialista, né, nessa área? Érica, foi muito dolorido, para não falar trágico, porque a pandemia ela foi uma crise mundial, né? Impactou, o planeta ficou doente, impactou realmente o nosso país e tantos outros países, né? Igual você comentou, mesmo aquela economia muito bem estruturada. Porque quando a gente olha na linha do tempo, começa a olhar para trás mesmo, meus amigos, nós não temos nenhum tipo de referência em relação a um impacto tão grande como esse, nós não temos esse tipo de experiência. E as empresas, o perfil mesmo do brasileiro empreendedor, é um perfil assim cultural, sem medo de arriscar, já que é uma atividade de risco, né, por si só, e ele acaba sendo muito otimista, né? Ninguém vai inaugurar a empresa ou mesmo iniciar uma atividade econômica organizada, né, que seria esse agente econômico, sem pensar que vai dar certo. Não seria isso? Então, a gente dá esse passo como empreendedor pensando, olha, vai dar muito certo esse empreendimento. E as pesquisas demonstram que um negócio muito bem estruturado, ele vai durar ali sem caixa de 20 a 25 dias. Quando veio realmente essa virada de chave, se não for uma atividade essencial, quando a gente olha nessa linha do tempo, nos últimos 2 anos, as empresas ficaram ali fechadas, né? Então, aqueles que conseguiram operar em relação à sua atividade econômica, através do comércio eletrônico, ali eles conseguiram se reinventar um pouquinho mais rápido. Outros que conseguiram fazer realmente ali o serviço chegar ao seu público-alvo também, mas muitas empresas, elas sofreram. E segmentos que, por mais criativos que eles fossem, por mais que eles quisessem se reinventar e pensando em alguma mudança, eles não tiveram nenhum tipo de sobrevida. E aí vamos pensar nesse tipo de segmento, como, por exemplo, olha, na área de turismo, as próprias companhias aéreas, quando a gente fala um pouco de cultura, que também teve um abalo muito grande, os shows, chegou até no futebol, que acaba sendo ali a paixão nacional. Um outro olhar são de alguns segmentos que realmente eles tiveram potencializados nesse momento de pandemia. Há quem se diria no início, por exemplo, que o álcool gel foi um produto escasso, né? Então, determinadas atividades que não pararam, né, elas tiveram um ganho muito grande ali nesse período de pandemia. Então, nós temos sempre um contraponto, praticamente de lições aprendidas. Alguns pensam, talvez, num copo meio cheio ou meio vazio, vocês já ouviram dizer? Então, como que nós tivemos todo esse impacto nesses 2 anos? Eu olho com um olhar muito atencioso, generoso, e um olhar praticamente romântico, se assim pode dizer, em se tratando do direito empresarial.
Porque eu vejo, meus amigos, veja bem, minha querida, quando a gente pensa num indicador de mais de 1 milhão de empresas que fecharam as portas, isso é assustador, não é? Quantas pessoas não perderam seus empregos e famílias que dependiam dessas empresas, né? Então, mais de 15 milhões de desempregados também é extremamente preocupante. Mas eu não vim aqui no nosso podcast de estreia, Érica, só trazer notícia ruim. Como o brasileiro tem esse lado mais aquecido, cultural, e realmente não desistir nunca, eu acho que está inerente na nossa essência, né? Nossa cultura, é isso. Não é? Da nossa cultura, mais de 1 milhão fecharam as portas, mas mais de 3 milhões inauguraram novos CNPJs, né? Então, assim, novas empresas nasceram também desse desafio. E tantos outros segmentos que acabaram entrando em cena nesse momento de desafio tão grande que nós vivenciamos, né? Da finitude da vida, né? Foi um momento muito difícil para todos nós. Rígido, né? Foram momentos muito complicados. Professor, e aí pensando no fechamento de tantas empresas, como a senhora citou, perda de patrimônio também, demissão expressiva de funcionários, né? Pensando nesse cenário, que medidas emergenciais puderam ser tomadas durante a pandemia para se evitar, né, essas consequências tão graves? As medidas emergenciais, elas foram essenciais. Primeiro, entraram em cena medidas provisórias, depois projetos de lei, juristas extremamente bem intencionados, né, as pessoas ali querendo fazer acontecer para tentar reverter. Não tem uma boa notícia em se tratando de direito empresarial, que ficou um pouquinho no final da fila, mas a área trabalhista ela já veio logo em cena. Seria praticamente, meus amigos, inimaginável, se não fosse o cenário da pandemia, imaginar que nós teríamos um vínculo seletista, uma carteira assinada, né, com toda a legislação, quando a gente fala de CLT, e o seu contrato de trabalho poderia ser suspenso, ou a sua jornada de trabalho poderia ser reduzida. E o governo ajudaria a arcar com esses custos. Então, veio ali, nesse momento, o primeiro acolhimento em relação às empresas, porque senão esse indicador que nós trouxemos para vocês, ele seria muito mais assustador, né? Porque a empresa ela tem um custo fixo, que é um custo fixo necessário. Se ela não tem em sua sede o seu patrimônio, então ela vai ter o aluguel semelhante à pessoa natural, né? A pessoa Nossa física, casa. semelhante a gente. Ali você vai ter o seu aluguel, se não for apartamento próprio, a empresa também tem os seus custos fixos. Ela tem que arcar também com seus insumos para ela girar todos aqueles serviços e produtos. Mas o que preocupa muito, Érica, os empreendedores, os sócios da sociedade empresária, quem realmente vive e sobrevive nessa atuação de altíssimo risco, né, no nosso país, até pela carga tributária que nós sabemos, é a folha de pagamento. As pessoas que dependem da utilização ou da empresa dar certo, porque são várias famílias, é um efeito cascata, né? E também alguns serviços podem deixar de aparecer. Então, foi uma medida extremamente estratégica e necessária. E depois nós tivemos também várias leis que foram relativizadas, mas entrou em cena, o que eu gosto muito de relembrar, da época, lá dos primórdios do direito empresarial, do fio do bigode, do homem probo, do homem fiel, aquele homem que dá a palavra dele, sabe? Aquele empreendedor. Tem que sustentar. Não é? Não precisa ter nada assinado. Então, isso seria incrível revisitar. E isso aconteceu. Quando a gente fala, por exemplo, da lei de locação, e esse imóvel dessa empresa estava locado, a lei de locação ela é muito assertiva. Olha, se você tem um bem em garantia e você não pagou o aluguel, vai executar em relação àquele fiador, aquela garantia, você vai ter que desocupar o imóvel. Redução desse aluguel, meus amigos, praticamente isso não iria existir. E vários empreendedores, empresários, sócios da sociedade empresária, inclusive vou falar muito de agente econômico com vocês por aqui, porque aí a nossa prosa ela fica mais técnica, ela fica mais direta, mas eles buscaram essa solução da mesa redonda, de sentar, de conciliar, de mediar os conflitos de interesses. E, Érica, vários proprietários revisitaram esses valores para manter ali a chama acesa dessa empresa. Isso foi o primeiro passo quando a gente viu em relação aos contratos, às obrigações, que ajudou muito.
E eu acompanhei de perto um projeto de lei, eu estava muito entusiasmada com ele, primeiro 2 juristas incríveis, né, amigos queridos, que atuaram diretamente nesse projeto de lei, é o projeto de lei 1397, porque quando começou a pandemia no nosso país, meus amigos, a gente não tinha referência do legislativo, inclusive, do que iria entrar em vigor em relação ao direito empresarial, precisava realmente se reinventar. Então, nós inspiramos do direito comparado, porque essa onda veio de fora para dentro. Vocês lembram quando a gente olhava no noticiário, não sei se você lembra, Érica, as pessoas do outro lado do mundo usando máscara, e você falou assim, mas por que eles estão usando máscara? Sim, foi um choque. Não é? Isso não vai chegar aqui, parecia tão distante da nossa realidade. Então, esses juristas... E da noite para o dia, a coisa aconteceu. Foi muito rápido. Veio, né, esse barulho, assim, e esse impacto muito negativo, porque não tem como a gente falar diferente, né? Então, esses juristas buscaram essa fonte e começaram com esse embasamento do projeto de lei 1397 e em vários estados, em vários debates, inclusive de forma remota. E ali facilita muito, porque nós ficamos também muito conectados, né? Nós não ficamos isolados, nós ficamos muito conectados. E aí ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, quando subiu para o Senado, lá não veio. E estava chegando praticamente o final do ano. E nós não tínhamos ainda uma medida emergencial específica para a empresa em crise, que inclusive é a pauta do nosso debate, né, de hoje. E aí, no dia 24 de dezembro, meus amigos, vê se isso realmente não é um presente de Papai Noel para quem atua na área empresarial. Foi publicada a Lei 14.112, que é a lei que reforma a Lei 11.101, para vocês que não conhecem, não são da área, a Lei de Recuperação e Falência. Então, alterou a Lei de Recuperação e Falência. Ela foi publicada no dia 24 de dezembro, praticamente presente de Papai Noel para todos nós, e ela entrou em vigor em janeiro, porque tem esse período realmente para que as pessoas se incorporem, principalmente aqueles que atuam na área. E até entrar em cena a reforma, Érica, da recuperação e falência, nós tivemos uma instrução normativa do CNJ, porque nós temos nas comarcas, quando é de grande centro, comarcas especializadas na área empresarial, mas geralmente no interior não. São varas únicas ou na área civil. Então, o CNJ, com seus juristas, lançou essa recomendação 63, porque ela levava boas práticas para os magistrados, para realmente ter uma interpretação em relação a essa empresa em crise, e não a aplicabilidade direta da lei, né? Então, ajudou muito. Esse projeto de lei que eu comentei com vocês, ele não entrou em vigor, mas olha que interessante, meus amigos, a crise que nós passamos na pandemia, ela foi uma crise sem precedentes na área empresarial. Mas antes da pandemia, algumas empresas também já estavam operando sem esse computador de bordo, né? Elas já estavam operando ali sem caixa, com crise econômica, financeira ou mesmo patrimonial. Então, nós temos a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência, e tinha um projeto de lei, que essa lei é de 2005. Tinha um projeto de lei que ele estava revisitando, inclusive, essa lei e uma reforma em relação à recuperação e falência. Então, olha a Lei 14.112, essa que eu falei para vocês, que foi publicada no dia 24 de dezembro. Eles desengavetaram essa lei, as duas, tanto o projeto de lei 1397, como esse outro que estava da reforma, é do deputado Leal. Eles revisitaram esse projeto que estava lá engavetado, junto com esse projeto que eu comentei com vocês, dos juristas, que começaram do zero ali, realmente, a realizar todo o ajuste, a estruturar uma nova lei, né, assim como nós tivemos na área trabalhista, na área empresarial, para socorrer essas empresas em crise, e entrou em cena a Lei 14.112. Então, a concepção dela, ela não foi por um acaso. Eu vejo muita maturidade. As pessoas perguntam se, às vezes, essa lei acaba sendo ideal. Não existe um cenário jurídico ideal. Acho que a gente sempre vai sentir falta de algo. Naquela análise mais crítica, e a gente tem jurisprudência, às vezes, dominante ou não, os críticos mesmo, sempre vai ter aquela divergência. Faz parte da nossa profissão. Da vida também. Mas nós estávamos, minha querida, assim, de uma forma muito simples, bebendo de água suja, até entrar em vigor
a reforma da recuperação e falência. E ela vem com institutos muito modernos, conciliação e mediação prévia, aquela empresa que já estava em crise lá na frente, praticamente entrando na falência, é possível revisitar essa recuperação. Então, tem institutos muito modernos na reforma da recuperação e falência. Foi o que salvou. Mas olha do marco inicial da pandemia, que foi em março, né? Em março, lá atrás, de 2020, entrou em cena em 2021, a exceção desses gatilhos que nós tivemos na área trabalhista, ou às vezes na área do direito privado, mas específico na empresa em crise, praticamente um ano depois. Então, eu senti falta desse status emergencial, mas nós ficamos muito felizes. Quando ela chegou, já era o momento ideal. E que bom que veio, né? E que bom que veio. Sim. Professora, e se de um lado, né, olhando sempre os dois lados da moeda, se de um lado houve essa força-tarefa jurídica, governo, estados, governo federal, estados, municípios, todos empresários, né, representantes da classe empresarial, lutando para reformar, para reformular, para digamos, bolar estratégias, né? Elaborar estratégias que pudessem salvar a vida dessas empresas. Por outro lado, o empresário também teve que se reinventar. A senhora havia comentado que essa pandemia ela acabou forçando o surgimento de novos modelos de negócio, né? E aí, será que a gente pode falar em tendências de mercado impulsionadas por essa crise? Quais são essas tendências? Quais são esses cenários que começam a surgir e tendem a se estabelecer, já que a gente não tem uma bola de cristal, né, para dizer sobre o futuro, mas pelo menos que tendem a se estabelecer? Nós tivemos vários cenários que impulsionaram. Primeiro cenário é aquele que tem poder aquisitivo de aproveitar uma janela de oportunidade. Por exemplo, uma empresa que está passando por dificuldade financeira e ela precisa de um investidor. Ou uma empresa que realmente ela não consegue, né? Esse agente econômico ele não consegue uma outra solução e está muito tendencioso a fechar as portas. Mas ela ainda não está tão insolvente assim, ou seja, é possível gerar continuidade, mas precisa realmente de alguém que tenha caixa, que tenha fluxo e que tenha capital de giro para manter esse negócio jurídico bem estruturado. Então, nós tivemos, nesse período, muitas fusões, aquisições e incorporações. Isso facilitou muito na área empresarial, senão um abalo, quando vocês visualizam o índice, o número de desempregos, meus amigos, poderia ser muito maior. Muito maior. Né? Muito maior. Quando a gente vai para a sociedade, né, e a gente pensa muito no dia a dia de vocês, vários segmentos, inclusive de moda, de vestuário, aproveitaram dessa janela de oportunidades. Nós temos um grupo econômico que é Arezzo, Anacapri, né? Arezzo, Anacapri, Carme Steffens, né? Então a gente tem toda aquela cadeia ali de produtos, né? E que ela é segmentada dependendo do usuário. Teve essa fase de incorporação em relação ao segmento de vestuário, com a Reserva. A Farm também passou por uma transição muito grande. Então, quantas empresas não aproveitaram essa janela de oportunidades, elas acabaram crescendo ainda mais e ali ficaram mais fortes. Então, nós temos esse ponto de atenção que ele deve ser bastante considerado. Isso fortalece muito a nossa economia, já que está circulando bens e serviços, né? Esses produtos, eles não deixam de existir. Um outro fator que nós visualizamos, e aí vai da nossa experiência, inclusive, atual, você aí do outro lado como consumidor, né? Nem precisa ser da nossa área empresarial. Nós mudamos o nosso jeito de pedir comida, de ir ao banco, aliás, quem será que ainda vai ao banco, né? De muito transações bancárias, não é, Érica? Tudo aqui, né? Na ponta do dedo, com o celular. Tudo ali. Então, a nossa forma de consumo, ela mudou muito. Então, o e-commerce, ele potencializou. Cresceu. Os aplicativos também, eles, aproximaram muito da gente. Com isso, aqueles segmentos que eram da área de logística, eles ficaram muito fortes, né? Quando a gente pensa, o drone vai entregar alguma coisa na minha casa. Você fala assim, não dá para imaginar isso lá atrás. É muito sofisticado, né?
E aquelas pessoas que eram temerosas em utilizar esse tipo de serviço, que gostavam muito do tradicional, da presencialidade, que acaba sendo realmente, às vezes, até mais sofisticado, tem um fino trato, porque nós somos seres sociáveis, né? Eu, por Sim. exemplo, sou sua amiga e eu te amo demais. Então, assim, se falar, Obrigada. nós vamos ficar pertinho, a gente vai sair, vai comemorar. Então, Sim. não é muito bom, mas as pessoas tiveram que se reinventar. Então, mesmo esse perfil mais conservador, eles utilizaram muito e-commerce. Então, eu vejo que é uma cultura que veio para ficar. Uma outra cultura que veio para ficar é essa em relação às transmissões. Como o nosso ir e vir ficou mais ágil, né? Então, não precisa de viagens tão robustas e intensas para a gente realizar um evento de grande porte como esse. Sim. E aqueles nossos valores de princípio, de afetividade, de família, as empresas também começaram a observar. Então, até em relação ao vestuário, então roupas mais confortáveis, de ficar em casa, o perfil do consumidor mudou, então, de repente, não vai vender tanto óculos de sol assim, mas como ele pode investir em outro segmento, óculos de grau, por exemplo, né? De lente azul, que surgiu, inclusive, nesse momento de pandemia, para você que fica muito tempo no computador, eu posso levantar a mão que eu fico, não sei você. Você fica? Com certeza. São horas de trabalho, né? Como toda a sociedade, né? A gente vai ficando ali muito tempo no computador. Então, são recursos que pensam muito no perfil desse consumidor. E as pesquisas demonstram, inclusive, que nós ficamos com o perfil pós-guerra. Então, a gente não consome tanto assim, igual a gente consumia. Então, tudo isso que nós estamos comentando são janelas de oportunidade, né? E o setor de agronegócio, minha querida, eu vejo que ele disparou com tudo, né? Porque a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação ali também, ela ficou mais vigilante, né? Então, aquele que não tinha tempo para fazer uma atividade física, ou cuidar da sua alimentação, vendo tão próximo da gente, a única certeza que a gente tem na vida, que um dia a gente vai morrer, nós começamos a buscar também esses nossos valores, que às vezes até pela falta de tempo ali, tão acelerado que era o nosso dia a dia, eles acabavam se perdendo, ou no mínimo ficava no spam de tudo que a gente tinha que fazer. E as empresas têm esse olhar generoso, né? Então, mudar, eu gosto muito de uma frase de impacto, eu não me lembro agora o autor, por isso que eu vou abrir aspas para vocês que estão acompanhando, tanto aqueles pela possibilidade do vídeo, como também do áudio, que mudar é difícil, mas mudar nesse caso foi muito necessário, então mudar foi necessário. Se o seu segmento não era um negócio jurídico bem estruturado, faltava ali solvência, não tinha como marcar com os compromissos, né, que tinham firmados, então teve que realmente mudar. Mas tem muita gente aí de olho em todas essas tendências, né? Muitas empresas ali que está fazendo bonito, a gente morre de orgulho. Com certeza, com todos esses dados, essas informações, esse debate que estamos aqui travando, eu tenho certeza que o nosso aluno está curioso e tem alguns que despertaram ali no coração o desejo de se dedicar ao direito empresarial. Então, professora, pergunta surpresa: tem algum livro, algum autor que a senhora recomenda para a leitura, né, e estudo para esses futuros operadores do direito, para que vão se dedicar ao direito empresarial possam estudar, possam se deleitar aí com os conhecimentos? Inclusive, é um sonho meu despertar os futuros juristas, né, os nossos alunos que ainda estão no bacharelado do curso de Direito, dê uma oportunidade para o direito empresarial, meus pupilos. Tem um sonho mágico te esperando ali pela frente. Então, para estimular os seus estudos, olha, eu vou falar um pouco do meu dia a dia e o que me movimenta em relação ao direito empresarial. Primeiro, na nossa área jurídica, nós estamos condenados à leitura eterna. Independente da especialização que você escolheu, o estudo constante e contínuo, ele se faz necessário. Você tem que saber muito sobre aquele tema para defender os interesses do seu cliente, dependendo se você atuar como
professor. Então, ser autoridade no assunto vale dizer, meus queridos, que você tem que estudar, não tem meio termo, não é? Então, ficar atento em relação aos jornais, verificar realmente como que anda a nossa economia, quais os produtos, os segmentos realmente ali estão em evidência e quais são as áreas que precisam da sua ajuda, porque é transformadora a nossa atuação. Aqueles que defendem, por exemplo, a pessoa natural, a pessoa física, já é por si só muito relevante. Imagina vocês, se tratando desse agente econômico da pessoa jurídica, o impacto que vocês causam ali naquela empresa, para ela sair, inclusive, de repente, desse momento de crise. Então, atualização diária. E os jornais hoje, eles ficam todos eletrônicos, né? Então, acessíveis. Então, escolha uma plataforma, aquela que você tem afinidade, não deixa de realizar a leitura dos noticiários, né? Isso é o primeiro passo. Mas falando um pouco de entretenimento, na nossa área tem uma disciplina que acaba sendo muito espinhosa na formação dos bacharelados, que é a Lei de Sociedade Anônima, a Lei 6.404. A Lei de SA, por si só, ela já é muito intensa, porque se você não atua dentro de uma companhia, se você não atua dentro do direito empresarial, isso fica muito distante da sua realidade. Então, eu indico para vocês uma série que ela tem disponível no Netflix, eu assisto e gosto muito, o nome dela é Billions. Essa série é muito interessante. E um livro que eu sempre recomendo para os meus alunos quando eu estou ensinando, né, quando eu estou vocacionada, né, como professora, é Tudo ou Nada. Essa obra, Tudo ou Nada, ela tem um custo bem pequenininho, assim, é coisa que cabe no bolso. Ótimo. Ela é uma biografia que uma jornalista fez que conta a trajetória do Ike Batista, que foi, querendo ou não, ali muito audacioso em todas as suas performances, mas tem muita coisa interessante lá para você aprender de direito empresarial. E os programas de televisão são aqueles programas de TV, principalmente em TV aberta, que geralmente você muda ou nem sempre você senta ali para prestar atenção. Programa de rádio, A Voz do Brasil, é bom assistir. Não te conquistei, né? Estou percebendo. Isso costuma enfraquecer a amizade, mas se você começar a prestar atenção, tem muita coisa interessante. Mas de TV aberta, Érica, nós temos o Globo Rural de manhã, daquelas grandes empresas, Empresa SA, que conta um pouco dos segmentos. Eu, por exemplo, e eu assisto ao domingo pela manhã, sou de carteirinha. Nesse domingo pela manhã eu estava assistindo, estava falando da batata doce. Aí quando a gente entra no supermercado, e como consumidor, né, você vai comprando as coisas e fala assim, nossa, por que essa mercadoria está tão cara? Olha a importância do segmento, do direito empresarial, olha como está circulando a economia. Se for um produto perecível, de repente não está na época dele, né? Mas dependendo da safra ou mesmo ali da aquisição, acaba ficando mais caro. Mas a batata doce caiu muito o preço, 70%, eu também achei que caiu demais. E os agricultores, eles estão evitando a colheita, esperando essa nova safra, né? Na pandemia, por exemplo, começamos a exportar muito o suco de laranja, porque nós já somos referência em relação a esse segmento também, e as pessoas começaram a associar também, em relação ao vírus, a própria vitamina C. Então, Érica, o direito empresarial, fala a verdade, que ele não está um pouquinho pertinho da nossa realidade. Totalmente perto da nossa realidade. Professora, nós sabemos que a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e falência é um processo de urgência para a manutenção da atividade empresarial. É possível empreender em tempos de crise financeira, econômica, patrimonial? Então, a pergunta é como recuperar esse agente econômico, ou não sendo possível recuperar esse agente econômico, será o momento, então, da falência? Dói no coração da gente, né? Inclusive, quando a gente ouve essa terminologia. E para aqueles que não estão na área empresarial, talvez visualize falência, inclusive, como o óbito da empresa, né? Como se às vezes ela estivesse fechando as portas.
E tem países mais desenvolvidos do que o nosso, meus amigos, que a pessoa que passa por esse processo de falência é possível ali, inclusive, ela voltar a empreender. Inclusive, na reforma da recuperação e falência que nós comentamos, tem esse dispositivo na própria lei agora com a reforma, que esse processo é um processo de urgência, de emergência e tem que ser muito célere. Não é muito diferente antes da alteração da Lei 11.101. Já se perseguia isso. Aí, quando a gente olha bem lá atrás, da época da concordata, se for muito novinho, você não vai lembrar, mas são processos que se arrastavam ali durante anos, né? Então, o que a gente busca é justamente essa celeridade. Aí você pergunta, né, Érica, se é uma tarefa, como que a gente faz para recuperar? Não é uma tarefa simples, é muito complexa, mas quando a gente tem um instrumento, uma ferramenta tão poderosa como essa, já que o Estado, ele estimula a iniciativa econômica, ele estimula a inaugurar essa empresa, ele estimula a circular esses bens e serviços, teria que ter realmente uma outra tratativa, que é a Lei 11.101, para amparar essa empresa que está passando por um momento de crise. E dentro desse processo judicial, se for uma recuperação judicial, mesmo na falência, nós estamos falando de recuperar a empresa, né? Se esse devedor for um devedor eficaz, sabe, aquele devedor levado, que ele sai da empresa ou fecha as portas, não dá nem satisfação para os seus funcionários, né? Ele começa a dissipar os bens, começa a vender os bens da empresa. Então, tudo isso leva à insolvência, pode realmente acontecer ali de imediato a falência, que são os atos ruinosos, quando a gente fala da Lei 11.101. E a recuperação e a falência, ela tem esse escopo de preservação da empresa. Então, o princípio que vem norteando ali a Lei 11.101 é o princípio da preservação da empresa. E vejam bem, meus amigos, não é o princípio da preservação do devedor, não é o princípio da preservação do empresário, né? Então, não seria esse olhar para a pessoa física, natural, seria o olhar para a pessoa jurídica, isso falando de uma forma muito simples. E é uma lei essencial, e que bom que ela passou por essa fase de reforma, porque aqueles que estavam passando por um momento de crise, o primeiro passo seria revisitar todos os seus compromissos, todas as suas dívidas e conciliar. Primeira fase de negociação, conciliação, alguns chegam até mediação e outros chegam também até arbitragem. Mas, às vezes, ali na fase de negociação já consegue chegar ao que a gente chama de pacificação de conflitos de interesse, que é muito bom, né? Resolve ali o problema, renova aquela dívida e novo acordo, e o que a gente espera é que o devedor vai cumprir o que foi pactuado ali com o seu credor. Então, esse é o primeiro passo. E a Lei 11.101 da recuperação e falência, ela traz agora esse formato de forma preliminar, ou seja, antes do processo judicial, é possível, inclusive, suspender as execuções, que a gente não imaginava também que viria um instituto tão moderno, e que bom que veio, essencial e necessário, como também qualquer fase do processo. Então, ela foi benéfica, mesmo eu tendo comentado com vocês o entendimento que realmente demorou muito, né? Nós ficamos ali naquela estrutura de bebendo de água suja, mas ela beneficiou também aquele plano de recuperação judicial que já tinha sido homologado, uma empresa que estava passando por falência, de revisitar tudo que foi estruturado ali como um acordo num plano de recuperação judicial, por exemplo, e verificar, olha, eu não consigo dessa forma, é possível a gente rever e sentar novamente com seus credores através da estrutura judicial que a gente tem. O administrador judicial também, ele ganhou um novo contorno, um novo papel ali na administração judicial. Ele vem com uma série de responsabilidades, ele vem acompanhando todos esses atos processuais, até prazos agora a gente tem para o administrador judicial. Então, era necessário também dar esse passo mais firme para que esse processo ele acaba se tornando mais célere, mais rápido. Isso também foi uma grande inovação quando a gente pensa da nova estrutura da recuperação e falência. Um outro instituto que é interessante comentar com vocês, quando a gente fala da insolvência transnacional, que parece complexo, mas não é. É quando a gente pensa que nós temos empresa aqui no nosso país,
porque elas têm patrimônio aqui, patrimônio fora, e outras empresas também. Então, essa cooperação entre os magistrados, né, e tem que seguir um fluxo, uma estrutura, inclusive, muito específica, mas ela se faz possível. Então, como alienar os bens ou satisfazer ali os interesses dos credores de uma forma mais rápida. E tem agora também um outro instituto de constatação prévia, Érica, que ele traz aquele que utiliza da reforma da recuperação e falência, ou mesmo de toda a estrutura da Lei 11.101, quando a gente fala de recuperação extrajudicial, judicial ou mesmo falência, o magistrado nomear um perito, né, e esse perito ir até o local e verificar se a empresa está funcionando mesmo. E se ela não estiver funcionando, às vezes nem passa pela recuperação, né, vai instaurar um incidente no Ministério Público, ela pode até a falência. Então, o que a gente quer é que esse devedor ele tenha sucesso em recuperar realmente toda essa estrutura. É possível? É, mas precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa realmente revisitar essa estrutura da empresa que está sangrando tanto, na maioria das vezes. Mas que é possível sim, Érica. Os nossos indicadores anteriores à reforma eram muito baixos. Geralmente, a recuperação ela virava ali uma falência. São Paulo tem alguns queijos de sucesso, mas era muito baixo. Então, eu estou com a expectativa muito alta e aí o tempo vai saber dizer se agora esses novos mecanismos tão modernos que foram incorporados na recuperação e falência conseguem ali reestruturar essa empresa em crise, né? Esse é o meu maior desejo. Nosso também, né, professora? Nosso também. Bom, muito bem. Professora Rose, muito obrigada por compartilhar suas experiências, por trazer todo o seu conhecimento para aqui para o nosso podcast. Muito obrigada. Faltam palavras para te agradecer. E seja sempre muito bem-vinda, viu? Como entrevistada. Eu agradeço imensamente a janela de oportunidades, por me sentir convidada, tão prestigiada. E quem está acompanhando a gente não tem noção, não é, Érica? Mas atrás de nós duas tem um timaço muito engajado para levar informação para vocês. Hoje é um dia que eu me sinto honrada e me sentir útil nessa temática que é tão essencial falar dela. E chegamos ao fim de mais um podcast Faz Direito. Eu sou Érica Marinho e no programa de hoje eu entrevistei Rose Giacomin sobre o direito empresarial, com o tema Empresa em Crise em Tempos de Pandemia. E não deixe de acessar a plataforma do Centro de Formação Jurídica, www.anhanguera.com/Centro de Formação Jurídica, sem tio ou cedilhas. Lá você tem acesso a materiais que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado, além de entrevistas com doutrinadores renomados que trazem muito conhecimento e experiências para você. Nós ficamos por aqui e até o próximo Faz Direito.